Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6. Então abram lá suas Bíblias, por gentileza, e vamos meditar na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6, né? Essa palavra é muito importante. A minha oração é que Deus fale com cada um que está aqui, cada um que vai assistir essa mensagem. Graças a Deus, muitas pessoas têm assistido as pregações da nossa igreja. Nós temos contabilizado mais de 100 pessoas por semana têm assistido. Então é um público bem maior do que a nossa igreja, né? Mas que Deus fale, o propósito é que Deus fale ao coração, né? Fale ao coração. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6, baseado nesse trecho das Escrituras, eu quero falar sobre semeadura e colheita, porque é o assunto do texto, do verso 6 até o verso 10. Semeadura e colheita. Aí fica a pergunta, o que será que você vai colher? O que será que você vai colher? O que será que nós colheremos? Ou para quem está assistindo, o que será que você vai colher na vida? Porque o texto trata desse assunto tão importante. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6. O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto de maneira pertinente ali com os crentes da Galácia. Acompanhe comigo a leitura da Escritura, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É isso aí. Vamos orar? Mais uma vez. Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala, Senhor, a cada crente dessa igreja, a cada um que assistirá. Ilumina as nossas mentes com o Espírito Santo para entendermos os absolutos da Tua palavra revelado aqui na Escritura, ó Pai. Ó Deus, fala ao nosso coração, transforma-nos, molda-nos mais uma vez através das Escrituras, ó Deus. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Gálatas, vocês já sabem quem é o autor, tenho falado todos esses meses, mas a carta de Paulo aos Gálatas, ela trabalha com doutrina e vida, como o apóstolo Paulo sempre fez em todas as suas cartas. Gálatas, capítulo 1, capítulo 4, trata de doutrina bíblica e profunda. Paulo fala da justificação pela fé, a doutrina da união com Cristo. Então, de 1 a 4, Paulo trabalha teologia profunda, doutrina pura. Mas capítulos 5 e 6, Paulo trabalha com vida, com a prática, ele trabalha com doutrina e vida. E ele começa a mostrar como essa doutrina tem que ser aplicada em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele escreveu com a seguinte sistematização. Capítulo 1 e capítulo 2 fala da defesa do seu apostolado, porque o apóstolo Paulo ele foi profundamente denegrido pelo tal de judaizantes, que eram falsos mestres. Capítulo 3 e 4, Paulo ele defende o evangelho que Jesus o revelou, que ele tinha ensinado para os crentes da Galácia. E capítulo 5 e 6, ele fala da defesa da ética cristã. Ele fala do tipo de ética que nós devemos ter nesse mundo.
Mas o apóstolo Paulo combateu dois extremos. Nunca esqueça dessas duas palavras quando vocês lerem a carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, o extremo que Paulo combateu foi o legalismo. O legalismo. Os falsos mestres, chamados judaizantes, foram nas igrejas que Paulo tinha plantado, dizendo o seguinte: olha, vocês não são salvos só por meio da fé. Vocês são salvos pela fé e mais a observância da lei de Moisés. Então, o legalismo tem a ideia de que você não será salvo somente pela fé. Você precisa contribuir para a sua salvação cumprindo algumas regras. Esse foi o problema dos judaizantes. E no bojo da lei de Moisés, os judaizantes ensinavam para que eles fossem salvos, eles tinham que se circuncidar, tinham que cumprir as dietas alimentares do Antigo Testamento e tinham que cumprir as festas religiosas. E Paulo disse um grande não. Não, nós somos salvos pela graça mediante a fé e só. Nós somos salvos pelo mérito de Cristo na cruz e não pelos méritos da nossa religiosidade. Então ele combateu o legalismo. Quando regras humanas e mal distorcidas das Escrituras são colocadas sobre as pessoas e as pessoas têm que cumprir como meio de salvação. Isso é legalismo. Por outro lado, ele combateu o quê? A libertinagem. Esse é um problema até nos dias de hoje. Pessoas que pensam que foram alcançadas pela graça, pensam que têm licença para viver na prática do pecado. E o pecado continua fazendo aniversário. Fazendo aniversário. E as pessoas continuam na prática do pecado. Tiveram acesso ao evangelho, experimentaram até a graça de Deus, mas continuam na mesma vida. Aí Paulo falou, não, vocês estão errados. Isso é libertinagem, é usar a graça de Deus, é usar o evangelho para satisfazer a sua carne. Então Paulo, ele enfrenta esses dois perigos que existem até hoje, legalismo e libertinagem. Capítulo 5 e 6. O capítulo 5 fala sobre a vida do cristão no Espírito Santo. Capítulo 5, vocês lembram que Paulo fala o tipo de vida que nós precisamos ter guiado pelo Espírito Santo. Precisamos ter o fruto do Espírito, que é a maior autenticação de que nós somos cristãos. E capítulo 6, ele fala sobre a vida cristã na igreja. Então, é isso que trata esses capítulos da carta de Paulo aos Gálatas. Pois bem, no sermão anterior vimos as orientações de Paulo aos cristãos da Galácia quanto ao trato de algum irmão arrependido que tivesse caído em pecado. Então nós vimos, versos de 1 a 5, como tratar um irmão que pecou e se arrependeu, como restaurá-lo. Continuando suas instruções finais, o apóstolo aborda agora a necessidade do sustento financeiro aos verdadeiros mestres da palavra. Os Gálatas deveriam recompensar aqueles que os instruíam. Deveriam estar atentos para não caírem no auto-engano de que colheriam para a eternidade algo diferente do que plantaram nesta vida. E deveriam, sem cansar, fazer o bem a todos. Então esses são os assuntos que são explorados do verso 6 até o verso 10. Bom, diante dessa introdução, eu chamo a sua atenção para a exposição do texto. Olha o verso 6 na sua Bíblia, que Paulo lhe continua ensinando assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Tem uma tradução que diz assim: mas faça participante sendo instruído na palavra. Na palavra. Aqui, os crentes, o que Paulo está ensinando? Que os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com seus pastores e mestres o resultado de seus progressos materiais e não apenas os seus problemas e necessidades. Então aqui Paulo, no verso 6, ele começa a falar dos pastores. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha o seguinte costume missionário. Quando ele chegava numa região, numa comunidade,
ele evangelizava as pessoas. Aí se plantava uma igreja. Daquelas pessoas, ele percebia quem eram os vocacionados. Aí ele treinava homens para serem pastores. Então, ele plantava uma igreja, ele treinava uma liderança com esses pastores e depois ele ia para um outro campo plantar novas igrejas. E ali na região da Galácia, Paulo, com certeza, treinou vários pastores, vários mestres que ensinavam a palavra. Aí Paulo está dizendo o seguinte, que esses mestres, eles precisam ser ajudados no ministério. Eles precisam ser patrocinados para que eles possam continuar a ensinar o quê? A palavra de Deus. Agora, quando ele usa essa expressão, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, embora Paulo nem sempre reforçasse esse direito de receber apoio financeiro daqueles que são instruídos, argumentava que é apropriado que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. O que estava acontecendo? Como Paulo e Barnabé, eles plantaram várias igrejas naquela região e depois foram embora e vieram os judaizantes, denegrindo o seu apostolado e pervertendo o seu evangelho, o que aconteceu na região da Galácia? Alguns pastores começaram a não receber mais o sustento, porque as igrejas foram afetadas pelas heresias dos falsos mestres. O que aconteceu? As igrejas começaram a enfraquecer. E os pastores que foram treinados por Paulo começaram a não ser mais sustentados, para que pudessem se dedicar integralmente. Agora presta atenção o que Martinho Lutero comentou sobre esse episódio aqui de Gálatas, no que tange o sustento dos pastores. Ele escreveu assim: temos chegado a entender por qual razão é tão necessário reiterar a admoestação constante nesse versículo. Aí ele continua escrevendo: quando Satanás não pode suprimir a pregação do evangelho pela força, procura obter o seu propósito ferindo os ministros do evangelho com pobreza material. Assim diminui suas rendas de tal modo que são forçados a sair do ministério, por não poderem viver do evangelho. Sem ministros que preguem a palavra de Deus, o povo se transforma em feras, segundo a opinião de Martinho Lutero. E ele continua escrevendo: quando os membros de uma comunidade cristã permitem que seu pastor se debata na penúria material, mostram ser piores do que os pagãos. O que Martinho Lutero está defendendo? O que Martinho Lutero está elucidando naquilo que Paulo escreveu? Que os pastores da Galácia foram perdendo seus sustentos. Tudo por causa de quê? De heresia infiltrada nas igrejas. E os verdadeiros mestres treinados por Paulo estavam perdendo todo o apoio financeiro para que pudessem continuar o trabalho que Paulo tinha iniciado. Esse é um grande problema, um grande problema. Mas olha só o verso 7, ele diz assim: não se engane. Algumas traduções estão assim: não erreis. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Tem uma tradução que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que a pessoa semear, isso também a colherá. Esse princípio que Paulo está usando, esse princípio da agricultura aplicado metaforicamente à esfera moral e espiritual, é universalmente verdadeiro, conhecida como a lei da semeadura. Gente, a lei da semeadura é uma lei universal. É uma lei universal que, independente de ser cristão ou não cristão, a maioria das pessoas sabem da existência dessa lei. Assim como a lei da gravidade, né? Você pode ter certeza absoluta, tem a lei da semeadura. Sabe por quê? Porque Deus colocou um tribunal dentro do ser humano chamado consciência. E o ser humano, sendo cristão ou sendo pagão, sendo crente ou descrente, ele sabe que existe uma lei de semeadura, como diz aquela velha frase: olha,
você vai colher o que você plantou na vida. Essa é uma verdade universal. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele está combatendo os falsos mestres. Assim como os falsos mestres trouxeram heresias nas igrejas da Galácia, trazendo um racha nas igrejas na Galácia, a ponto de danificar o sustento dos verdadeiros mestres, Paulo está dizendo, olha, de Deus não se zomba. Os judaizantes vão colher o que eles semearam no campo missionário, diante do campo no qual eu semeei igrejas. Eles vieram com uma erva daninha no meio dessa plantação, mas olha só, o ser humano colhe aquilo que semeia. É por isso que ele está usando esse argumento depois de falar do sustento dos mestres da palavra. O pastor John Stott, ele comentou o seguinte, olha só, no capítulo 5, a vida cristã é comparada a um campo de batalha. E a carne e o espírito são dois combatentes em guerra, um contra o outro. No capítulo 6, que é este, a vida cristã é comparada a uma propriedade rural. E a carne e o espírito são dois campos que nós semeamos. E veremos isso. Então a carne e o espírito são dois campos que semeamos. E dependendo do que semeamos, nós colheremos. O pastor João Calvino, ele comentou o seguinte, o contexto mostra que Paulo ainda estava tratando do sustento dos ministros fiéis da palavra. Deixar de investir no sustento daqueles que se afadigam na palavra é sonegar a semente da vida, a esse solo que produz bênçãos espirituais. Então olha só, de acordo com o contexto breve do texto, Paulo está se referindo à sonegação dos recursos para a missão pastoral. Então, essa é a interpretação correta. Se no verso 7 ele está falando da lei da semeadura, é porque no contexto anterior, o contexto breve, ele está falando da sonegação do sustento pastoral. Mas, de acordo com o contexto geral da carta, Paulo está se referindo à vida espiritual das pessoas. Lembre-se que capítulo 5, o que ele trata? Do fruto do Espírito e as obras da carne. Então, no contexto geral, ele está dizendo o seguinte, sobre a lei da semeadura. Quem vive nas obras da carne vai colher algo. Mas quem semeia e tem o fruto do Espírito vai colher algo também. Então, dentro desse contexto, Paulo está ensinando isso, mas dentro do contexto breve, ele está falando do sustento dos pastores. Mas olha o desdobramento no verso 8. No verso 8 diz assim, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vamos entender essas expressões que Paulo usou aqui. Semeia para a sua própria carne. Aqui significa estimular os desejos pecaminosos da carne. Então, quem fica estimulando os desejos pecaminosos da carne, vai ter uma certa colheita. A palavra corrupção aqui é oriundo da palavra grega para degeneração, para o apodrecimento dos alimentos. O pecado sempre corrompe e quando deixado sem controle, sempre faz com que a pessoa piore cada vez mais quanto ao seu caráter. Então essa corrupção que Paulo está usando aqui é aquele apodrecimento que vai causando na pessoa por causa da praticidade do pecado. E essa corrupção leva para uma colheita que é um destino também. E ele fala sobre semear no Espírito. O que é semear no Espírito? É andar pelo Espírito Santo. Andar no Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. É andar com Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo planta o que em nós? O fruto do Espírito. E essas qualidades, elas vão sendo evidenciadas através da nossa vida. E isso é semear no Espírito. E ele fala de vida eterna. Essa expressão não descreve somente uma vida que permanecerá para sempre, mas principalmente a maior qualidade de vida que uma pessoa
pode experimentar. Aqui, Paulo, ele está trabalhando tanto a parte qualitativa como a parte quantitativa. Ele está dizendo que quem semeia no Espírito, quem anda com Deus, quem luta contra o pecado, quem é cheio do Espírito Santo e essa vida é marcada por essa semeadura, vai colher o quê? A vida eterna. E a vida eterna não é uma questão só de duração, mas é uma questão de qualidade. É uma vida com Deus para sempre e sempre e para sempre. E para sempre. Amém, gente? Agora lembre-se, semear no Espírito para colher vida eterna não é baseado nos méritos humanos. Não é isso. Semear no Espírito, a pessoa que semeia no Espírito é altamente evidenciada que essa pessoa foi convertida por Deus. Então, a pessoa que semeia no Espírito é a pessoa que foi convertida por Deus, que foi regenerada e que mostra esses traços da conversão pela historicidade da sua vida. Então, não é uma questão de mérito. Então, se eu andar no Espírito, eu vou colher a vida eterna? Então, o mérito é meu, não é isso. Pelo contrário, é uma evidência abundante de que realmente aquele cristão tem o Espírito Santo. Esse cristão vai colher o quê? Vida. Vida eterna. Agora, olha o verso 9. Ele vai para um outro assunto. E não nos cansemos de fazer o bem, portanto... e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Que é uma tradução que está assim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não desfalecemos. Essa palavra cansemos, no grego, ela tem a ideia de cansar-se, de perder o ânimo, desesperar, temer. E Paulo está dizendo que fazer o bem, e já entenderemos na linguagem paulina que significa, fazer o bem muitas vezes nos cansa. Muitas vezes perdemos o ânimo de tanto fazer o bem. E depois Paulo vai explicar o porquê nós nos cansamos de fazer o bem. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo ele usa mais uma vez uma ilustração baseada nos costumes agrícolas. O Dr. Norman Champlin, que é um comentarista, ele escreveu assim: o agricultor sabe quão árduo é o trabalho necessário para que o solo produza. No tempo anterior à mecanização, isso era duplamente verdadeiro. Porém, até hoje, esse é um fato inegável. Se um fazendeiro, em seu duro trabalho, sobre um sol inclemente, às vezes enfermiço no corpo, abandonar o seu labor, não obterá colheita alguma, a despeito de quaisquer boas intenções que tiver dito. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos fazer o bem. Assim como um fazendeiro, ele está ali, mesmo doente, diante de um sol forte, ele está ali plantando, e muitas vezes ele se cansa. Muitas vezes acontece com o cristão, ele se cansa, mas ele precisa continuar fazendo o bem. O que significa fazer o bem? O que Paulo quer dizer com essa expressão? Vamos lá, no contexto geral da carta, significa viver no Espírito. Então, fazer o bem é viver no Espírito, ser cheio do Espírito, ter o fruto do Espírito, ser guiado pelo Espírito. No contexto breve, significa restaurar o irmão arrependido, como está no verso 5. Tá? Então, fazer o bem é restaurar aqueles irmãos que se arrependeram, que caíram no pecado. Isso é fazer o bem. No contexto breve, significa o sustento justo do ministério dos pastores. Então, quando a igreja ela labuta, ela coopera na manutenção do ministério pastoral, eles estão fazendo o bem. E no contexto posterior, significa ajudar pessoas necessitadas. Então, todos esses versos, que tem cada um assunto, é o contexto todo do que significa fazer o bem. Fazer o bem. Mas Paulo fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo. Esse tempo aqui
É o tempo determinado por Deus. Essa palavra tempo é a palavra kairos no grego, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não é o cromos, da onde vem a palavra cronologia, que é o nosso tempo determinado pelo relógio, determinado pelo calendário. É no kairos de Deus, no tempo de Deus, nós receberemos a colheita devida. Olha só o que o pastor Augusto Nicodemos comentou sobre esse tempo. Ele escreveu assim: Paulo encoraja os Gálatas dizendo que, no tempo certo, haveriam de ceifar os resultados da perseverança. Cada uma das principais causas do desânimo na vida do cristão é a aparente demora em ver o resultado das coisas boas que ele faz. É preciso lembrar que Deus tem um tempo para todas as coisas. A palavra grega traduzida neste versículo por tempo é a mesma que o apóstolo usou em Gálatas 4:4, para dizer que Deus mandou o seu Filho na plenitude do tempo. O termo não se refere ao tempo cronológico, mas à ocasião oportuna e apropriada. Ou seja, no tempo certo, Deus haverá de nos dar a colheita bendita. Paulo provavelmente está se referindo à colheita final no dia da vinda do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Para nós não nos cansarmos em fazer o bem, mesmo não vendo o resultado. Porque muitas vezes isso nos provoca cansaço. Mas ele disse, faça o bem, porque no tempo de Deus, nós receberemos a colheita. Nós receberemos, mesmo que seja no segundo advento da volta de Jesus. Mesmo que seja no juízo final. Mas ele encoraja os crentes da Galácia a fazer o bem, mesmo diante do cansaço, da frustração, a fazer o bem. E essa palavra não desfalecermos no grego significa desistir, perder a coragem, exaurir-se. Paulo está dizendo, olha, não desistam, continua fazendo bem, que bem, vivendo no Espírito, que bem, restaurando aqueles que caíram em pecado, que se arrependeram, que bem, sustentando os ministros da palavra, que bem, ajudando o necessitado. É isso que Paulo quer dizer aqui nesse trecho. Aí ele finaliza o verso 10, dizendo assim, por isso é, fazendo bem, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Da fé. A palavra oportunidade aqui, essa palavra grega, se refere a um período de tempo separado e fixado, em lugar de momentos ocasionais. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, aproveitem a oportunidade. Aproveitem a oportunidade para fazer o bem. A nota de rodapé da Bíblia King James está escrito assim: nossa prioridade em termos de obras de caridade e assistência social é para com os demais cristãos da família da fé. Nossa principal responsabilidade para com o mundo em geral é a evangelização, o que não exclui toda a ajuda material e social possível. Então essa é a nossa responsabilidade diante da igreja e diante da sociedade. A nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra, eles colocaram assim: a igreja tem a responsabilidade de ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que não compartilham da comunhão, mas tem ainda uma responsabilidade especial para ajudar os irmãos e irmãs em Cristo que estão necessitados. E quando ele fala assim, aproveita a oportunidade, porque Paulo já estava prevendo uma certa perseguição que viria sobre o Império Romano anos depois. Ele está dizendo, olha, enquanto vocês têm oportunidade, faça o bem. Faça o bem a todos, a cristãos e pagãos, mas principalmente os da família da fé. A família aqui no grego é casa, principalmente o pessoal da casa. Faça o bem para essas pessoas. Amém, gente? Conseguiram entender? Versos de 6 a 10. Ficou compreensível? Então vamos para a aplicação do texto. Eu quero apresentar para vocês 3 lições extremamente importantes. Há 3 esferas da experiência cristã
nos quais Paulo vê o princípio da semeadura e da colheita operando. Então são 3 esferas. Já apresento para vocês os pontos. Primeiro, o ministério cristão. Segundo, a santidade cristã. E terceiro, a prática do bem cristão. São 3 áreas, são 3 esferas que Paulo viu o princípio da semeadura e da colheita. Nessas 3 esferas. Então, por exemplo, número 1, o ministério cristão, como está no verso 6. Olha, veja comigo de novo no verso 6, quando Paulo fala assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Sabe o que Paulo está dizendo? Que devemos recompensar nossos mestres, os pastores, os missionários, aqueles que fielmente ensinam a palavra de Deus. Agora, quanto a este ponto, em que o trabalhador é digno do seu salário, já falo sobre isso, mas há 2 perigos, 2 problemas. O abuso da parte dos pastores e o abuso da parte das igrejas. O abuso da parte dos pastores, que tem pastores que estão no ministério com a ilusão ou com a tentativa de ficar rico. Alguns entram no ministério como um trampolim para um dia se tornarem milionários. Esse é o problema. Os pastores precisam ser sustentados, precisam ser patrocinados, mas o abuso de alguns é que alguns usam isso como um sonho comercial para um dia se tornarem milionários. O ministério não é para isso. O ministério não é para enriquecer. Eu admiro muito o pastor Martin Lloyd Jones, quando Deus o chamou. Como eu admiro. Ele deixou a carreira na medicina, ele deixou de ser médico do grupo da rainha para ser pastor na periferia, no país de Gales. Ele entendeu, não, calma aí, Deus me chamou para ser pastor, então eu vou receber como pastor. E eu vou voltar para a minha terra. Mas infelizmente alguns usam o pastorado para se autopromover, para ganhar dinheiro. Eu lembro quando a minha turma no seminário, que tinha alguns seminaristas extremamente iludidos, que diziam assim, quando eu me formar e quando eu for consagrado ao ministério, eu quero pastorear tal igreja em tal cidade, num grande centro urbano. Aí eu falei assim, bom, plantar a igreja e pastorear a igreja na favela ninguém quer, né? Agora nos grandes centros urbanos, grandes igrejas, aí querem, né? Ir para a selva amazônica plantar a igreja ninguém quer, né? Aí ir para os bairros elegantes da socialite, aí querem, né? Fácil, né? Eu sei que cada um tem os seus desafios, mas quando nós ouvimos um comentário assim, a gente já percebe o que é atrás das palavras. A motivação errada. Estão usando o ministério para se enriquecer ou para ter fama. Esse é o problema. O outro abuso é o abuso das igrejas. Tem muitas igrejas mesquinhas, avarentas. Tem muitas igrejas que dão mais importância à construção do que à manutenção do ministério pastoral. Tem igrejas que se preocupam mais com cimento, terra e tijolo do que a sobrevivência do pastor. Para continuar se dedicando ao ministério pastoral, fazendo discípulos e pregando a palavra. Tem muita gente preocupada mais com o patrimônio do que com a missão de fazer discípulos. Graças a Deus, eu agradeço a Igreja Batista Central de Canoinhas que está aprendendo a ser uma igreja generosa. Que está aprendendo a ser uma igreja que contribui, está aprendendo a sustentar o seu pastor. Eu agradeço a Deus por isso. Isso é obra de Deus. Só Deus para mexer num bolso de alguém. Só Deus. Porque o Deus mais adorado deste mundo chama-se dinheiro. Eu agradeço a Deus pelo amadurecimento dos irmãos. Então olha só o seguinte, nesse ponto, a semente é a palavra de Deus, semeada pelos mestres na mente e no coração da congregação. Então, quando Paulo ele vê essa esfera em que, sobre o ministério cristão, que os pastores precisam ser sustentados, é porque ele está jogando a semente na mente e no coração das pessoas. Ele está procurando ser um agricultor fiel, jogando a semente nos corações das pessoas. É uma semeadura.
É uma semeadura. Agora preste atenção. Este conceito de Paulo, de sustentar os pastores, começou no Antigo Testamento, baseado no ministério dos levitas, que se dedicavam integralmente ao ministério, conforme está escrito em Números capítulo 18, verso 21 até o verso 32. Você lê em casa. Mas o verso 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então, no Antigo Testamento, havia 12 tribos. Das 12 tribos, Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, para que esses homens se dedicassem integralmente ao trabalho sagrado. Então, todas as outras tribos entregavam seus dízimos para os levitas, para que eles sobrevivessem do ministério e para que eles se dedicassem no ministério. Então, esse conceito vem lá do Antigo Testamento. Mas olha só, vamos para o Novo. Jesus ensinou este conceito quando ele enviou os seus apóstolos de 2 em 2 para pregar o evangelho em Mateus capítulo 10. Vocês lembram desse texto? Ele envia os seus apóstolos e ele dá algumas instruções. Mateus capítulo 10, a partir do verso 9, ele escreveu assim: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Aí ele diz assim: porque o trabalhador é digno do seu salário. Jesus, ele chama os seus apóstolos enviados como missionários de trabalhadores. Então, gente, pastorado e vida missionária é trabalho. É trabalho. Eu não vou dizer que eu trabalho mais que você, mas uma coisa eu posso dizer: eu trabalho tanto quanto você. É trabalho. É trabalho duro. E aí, Jesus chama os enviados, os missionários, de trabalhadores. Todo trabalhador é digno do seu salário, inclusive aqueles que são enviados exclusivamente para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo também ensinou esse conceito ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 5, verso 17 e 18. Olha que Paulo escreveu, presta atenção, para quem tem dúvida sobre isso. Ele escreveu assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros, que é a mesma coisa que pastor, são palavras sinônimas, que presidem bem, especialmente os que esforçam na pregação da palavra e no ensino. Ele continua: pois a Escritura diz, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Ele está usando um texto lá do Antigo Testamento. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que se afadigam na palavra, ensinando a palavra, são dignos de receber em dobro por causa desse ofício. Aí ele usa um versículo lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 25, não abordasse o boi, para que ele continue trabalhando e comendo. E aí ele usa a palavra de Jesus: o trabalhador é digno do seu salário. Ficou claro? Esse é o ministério cristão. Então, olha só, essa é uma semeadura. Quando uma igreja sábia e bíblica começa a semear na vida dos mestres da palavra, a colheita será abençoada. Quando a igreja ela deixa de ser mesquinha, deixa de ser avarenta e começa a patrocinar, a sustentar os seus pastores, você pode ter certeza, a colheita será abençoada. É uma questão de lei da semeadura. Semeadura. Bom, segundo ponto, a santidade cristã. Nesse ponto, a santidade cristã está aí no verso 7 ao verso 8, quando Paulo fala: não se engane, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Nesse ponto, Paulo compara a vida cristã como uma propriedade rural. Eu já falei isso para vocês. A carne e o espírito são 2 campos que nós semeamos. Neste ponto, a semente são os nossos pensamentos e atos semeados no campo da carne e do espírito. Então, olha só, Paulo afirma que há 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita. 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita. Paulo diz o seguinte, que tudo que plantamos, nós colheremos. Guarde isso aqui. Tudo que plantamos, nós
colheremos. O homem, ele tem a responsabilidade humana, que nós chamamos de livre agência, é uma certa responsabilidade que Deus dá ao ser humano. O ser humano, ele tem a responsabilidade para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que escolhe. Aqui que é o problema. Nós temos uma certa responsabilidade para semear, mas nós não temos liberdade para escolher a colheita que a gente vai receber. Não temos. Esta é a lei da causa e do efeito. O Paulo está dizendo que colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. Olha, a maioria de vocês nasceram na roça. Quando se planta trigo, colhe trigo. Quando se planta soja, colhe soja. Nós colheremos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos a vida inteira. É por isso que Jesus falou que uma árvore má não dá bons frutos. Mateus 7. Uma árvore má não adianta, não dá bons frutos. E uma árvore boa não dá frutos maus. Então Jesus ele deixa bem claro sobre essa questão da semeadura. E Paulo deixa bem claro que há uma multiplicação na colheita. Bom, muitos de vocês nasceram na roça. Vocês sabem que um pouco de semente, dependendo do produto que foi plantado, dá uma grande colheita, não é verdade? A lei da semeadura na vida é a mesma coisa. Você planta, você semeia pouquinha coisa, são poucas sementes. Mas a colheita é multiplicada. Então você faz um pouco, mas pode esperar que você vai receber muito. Porque a colheita é maior do que a semeadura. Seja para as coisas ruins, ou seja para coisas boas. Agora, gente, a Bíblia ensina que há 3 áreas de semeadura. 3 áreas. Eu falei que tem 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita, mas existem 3 áreas. Quando você estuda a lei da semeadura na Bíblia toda. Primeiro tem a área material. Segundo, a área moral. E terceiro, a área espiritual. Presta atenção. Na área material, Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, ele está ensinando a igreja de Corinto a ser uma igreja generosa. E as igrejas da Macedônia estavam levantando uma oferta para as igrejas da Judéia, porque os crentes estavam passando fome. Aí Paulo começa a falar de dinheiro, começa a falar de oferta. E quando ele fala de oferta, olha a lei da semeadura que ele acrescenta. Ele escreveu assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Aí vem o verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí vem a promessa de Deus. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aí no verso 10 diz assim: e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Olha que lindo. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, as igrejas da Macedônia? Se vocês foram generosos para socorrer os nossos irmãos, fazendo bem aos famílias da fé, se vocês forem generosos na área financeira, na área material, Deus vai abençoar. Então, a lei da semeadura ela é aplicada nessa área material também. Agora, lembre-se, nós não podemos entregar qualquer dinheiro fazendo uma transação comercial com Deus. Ó Deus, está vendo? Eu estou entregando uma oferta aqui porque eu espero que o Senhor me abençoe. Porque, afinal de contas, eu estou semeando. Não. Motivação errada. Mas Paulo diz que quem tem um coração generoso, quem não é escravo do dinheiro e oferta de maneira generosa para socorrer os outros, vai ter uma colheita abençoada. Isso é verdade. Quantos cristãos generosos que eu conheço que têm uma vida abençoada porque tem um coração generoso? Generoso, não é escravo do dinheiro.
Então, existe lei da semeadura na área material. Segundo, na área moral, existe lei da semeadura. Exemplo, quem semeia a maldade, colherá a maldade. Quem semeia a bondade, colherá a bondade. É uma questão de tempo, gente. Quem tem uma vida determinada a puxar o tapete dos outros e prejudicar os outros, é uma questão de tempo, vai colher. Mas quem tem um coração bondoso, promovendo a bondade, vai colher a bondade. É uma lei da semeadura. E quantas pessoas eu tenho visto caindo por causa de maldade? É por isso que Jesus, em Mateus 7, verso 12, Jesus ele escreveu assim, lá no Sermão do Monte: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Porque esta é a lei e os profetas, é por causa da lei da semeadura. Você quer que as pessoas façam coisas boas para você? Façam coisas boas às outras. Você quer que as pessoas sejam generosas com você? Seja generoso com as outras. Você quer o bem, quer que as pessoas façam o bem para você? Então promova o bem na vida das pessoas. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura na área moral. É uma questão de tempo. Nós colheremos aquilo que plantamos na área moral. E na área espiritual, versos 7 e 8, que Paulo está dizendo aqui: quem semeia na carne vai colher corrupção, mas quem semeia no espírito vai colher vida eterna. No que concerne as coisas espirituais, só há duas semeaduras. Semeamos para a carne ou para o espírito. E apenas duas colheitas, colhemos corrupção ou vida eterna. Agora presta atenção, quem semeia para a própria carne não pode colher vida eterna. E quem semeia para o espírito não pode colher corrupção. Sabe por quê? A raiz determina o fruto e não o fruto a raiz. É isso que Paulo está ensinando. A raiz determina o fruto e não o fruto a raiz. É a mesma coisa que Paulo falou em Mateus 7. Vocês o conhecerão pelos seus frutos. O tipo de fruto que produzimos mostra que tipo de raiz que nós temos. O tipo de fruto que nós produzimos mostra a raiz que temos e mostra o tipo de semeadura que convivemos. Essa é a colheita ruim ou boa que vai produzir. Então, gente, a lei da semeadura está nessas três áreas. Agora, deixa eu apresentar para vocês uma frase de um poeta. Eu não me lembro o nome. Um poeta, falando sobre a lei da semeadura, ele escreveu o seguinte, olha que interessante. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Eu não sei se o poeta era cristão ou não, mas tem fundamento bíblico. Semeie um caráter e você colherá um destino. Semeie um caráter, vida na carne, vai colher um destino, corrupção. Semeie no caráter, vida no espírito, vai colher um destino, vida eterna. É isso que acontece. Essa é a lei da semeadura nessa área da santidade cristã. Terceira lição, a prática do bem do cristão. Está no verso 9 e no verso 10 aí de Gálatas. Neste ponto, Paulo mostra que o serviço cristão é um trabalho cansativo e exigente. Somos tentados a desanimar, a relaxar e até mesmo desistir. É muito difícil mesmo. Nesse ponto, as sementes são as boas obras semeadas na vida de outras pessoas na comunidade. Agora o problema que Paulo observa no verso 9, que é possível cansar-se na obra e da obra. É possível. E aí, lembre-se que Paulo está falando da sonegação do sustento dos pastores. E aí, de alguma maneira, ele está dizendo o seguinte, olha, isso cansa. A igreja foi assaltada pelos falsos mestres. Não houve mais generosidade de contribuições. As igrejas foram afetadas pela heresia e a falta de contribuição. Os pastores não estão conseguindo mais se dedicar exclusivamente à causa do evangelho. E aí, isso cansa. Cansa. Gente, fazer o bem cansa. Cansa. Como cansa você tentar ajudar uma pessoa e não ver resultados? Não cansa? Já aconteceu com você na família, com os parentes, na igreja?
Você tenta, se aconselha, se ajuda, você não vê resultado nenhum. Cansa. Porque o trabalho do serviço cristão é um trabalho cansativo e exigente. Mas Paulo observa que muitas vezes nós cansamos na obra e da obra. Não apenas o pecado cansa, mas fazer o bem também pode produzir cansaço. Nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas, nem sempre. Esse é o nosso problema. Que quando nós praticamos o bem, nós queremos recompensas imediatas e muitas vezes não. Por exemplo, eu estava lendo essa semana a história do William Carey, que foi missionário na Índia. Ele foi enviado da Inglaterra para a Índia para pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu? Ele passou 7 anos sem ninguém se converter. 7 anos, gente. E ele em crise, meu Deus, o que está acontecendo? Depois de 7 anos que uma pessoa se converteu. Depois de 7 anos, uma pessoa se converteu. E depois diz a história que depois dessa pessoa que foi convertida, houve uma colheita. Mas ele passou 7 tenebrosos anos, semeando, não vendo resultado, quase desistindo, cansado, os patrocinadores britânicos de alguma forma criticando lá na Inglaterra, e ele trabalhando. É assim, nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. A recompensa pode até demorar, mas ela é certa, ela virá. A semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita é certa, segura e jubilosa, como está escrito no Salmo 126. Olha que lindo, ouça. O Salmo 26 diz assim: os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha que lindo. O salmista aqui usando uma ilustração agrícola também. Então é isso, gente. O Paulo vê nessas 3 esferas a lei da semeadura e a lei da colheita. No ministério cristão, na santidade cristã e na prática do bem do cristão. Mas para terminar, com respeito à prática do bem, devemos observar 3 pontos, como está no verso 9. Primeiro, o tempo. Calvino disse que nem toda estação é própria para lavrar e semear. Os agricultores ativos e prudentes observarão o tempo apropriado e não permitirão indolentemente que esse tempo se torne inútil. Então, existe um tempo apropriado para semear, para fazer o bem. Porque se você fazer o bem fora do tempo, se torna inútil. Como diz algumas expressões, é enxugar gelo, é dar murra em ponto de faca. Então existe um tempo apropriado para fazer o bem. O alcance. Devemos fazer o bem a todos, e não apenas a um grupo seleto. Não deve existir barreira étnica, cultural, nem religiosa para a prática do bem. O alcance é a todos. E a prioridade. Devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir os da família da fé. É a todos. Mas existe um tempo, existe um alcance e existe uma prioridade. Os da família da fé. Amém, gente? Essa é a lei da semeadura. Essa é a colheita. Mas eu termino com algumas perguntas. Essas perguntas, elas devem nos trazer paz ou perturbação. Sim. Primeira pergunta: você entendeu a importância de recompensar aqueles que se dedicam no ministério da palavra? Vocês entenderam? Amém. Vocês entenderam? Amém. É isso aí. Nós, pastores, precisamos de ter um sustento para que possamos nos dedicar fielmente, profundamente no ministério da palavra. Precisamos. E lembre-se que Jesus chamou isso de trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. Não estamos aqui para enriquecer. Não estamos aqui buscando fama, gente. Não estamos. Estamos aqui para servir a Deus, naquilo que Deus nos deu. Sobre isto, segunda pergunta, você tem agido com generosidade ou avareza? Quem é você diante disso, então? Se você entende que é importante disso, então diante disso você tem agido como? Generosidade ou avareza?
Generosidade ou sonegação? O nosso bolso vai responder isso. Terceira pergunta. Você tem praticado bem como Paulo ensinou? Praticado bem. Lembre-se, no contexto geral, viver no Espírito. No contexto breve, sustento pastoral. No contexto breve, ajudar os necessitados. Fazer o bem. Fazer o bem. Quarta pergunta. Cada um tem que responder isso aqui. Que tipo de colheita você acha que vai receber na vida? Que tipo de colheita você vai receber na vida? Agora faz um raio-x da sua vida. Faz um raio-x da sua vida. Examine-se, pois, a si mesmo. Faz um raio-x na sua vida. O que você tem plantado na sua vida? Área material, área moral, área espiritual. A colheita vai chegar. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De maneira geral, tá? Não estou falando da nossa igreja, não. De maneira geral. Algumas pessoas estão sofrendo hoje porque estão colhendo o que plantaram no passado. Por essas pessoas eu tenho compaixão, falo assim, Pai, dá graça a essa pessoa para a pessoa suportar. Porque a pessoa está colhendo o que plantou no passado. Então precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Mas a última pergunta é a principal. Você tem semeado na carne ou no espírito? Para quem está aqui, para quem está assistindo, você tem semeado na carne ou no espírito. Se você tem semeado na carne, você já ouviu a resposta do texto, o que você vai colher. Se você tem semeado no espírito, você já ouviu a resposta de Paulo no texto. É o que você vai colher. Quem semeia na carne vai colher corrupção, vai ser condenado. Quem vive no pecado, na prática do pecado, a colheita vai ser a corrupção, a condenação. Mas quem semeia no Espírito, quem ama a Deus, quem busca a Deus, quem luta contra os seus pecados, apesar das suas imperfeições, a colheita será vida. Vida eterna, que não se acaba. Que é qualitativa, porque nós estaremos com Jesus para sempre e para sempre. A nossa vida aqui na terra é uma semeadura. Enquanto nós vivemos, é uma semeadura. E tudo que nós queremos colher, segundo a compaixão de Deus, é a vida eterna. É a vida eterna. Oh, é isso que eu desejo. Eu creio que é o que você deseja também. É o que você deseja? Então continue semeando no Espírito. Porque isto evidencia a nossa conversão. Que nós o amamos, que nós fomos transformados por Ele, que nós temos um novo coração e que nós pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai querido, livra-nos das colheitas más. Daquilo que, de maneira indevida, plantamos no passado. Ó Deus, nós nos arrependemos e nos colocamos diante do Senhor, Pai. Perdoa-nos e livra-nos dessas consequências. Ó Pai querido, ajuda-nos a semear no Espírito. Ajuda-nos a semear no Teu reino. Aplica, Senhor, essas verdades em nossas vidas. E ajuda-nos a vivermos para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Pai. Ó Deus, dai-nos ânimo, pois muitas vezes nos cansamos na obra e da obra. Muitas vezes queremos desistir, ó Deus, dai-nos vigor e ânimo para fazer o bem, mesmo não vendo as recompensas que tanto gostaríamos de ver. Mas sabemos que um dia, diante do trono branco, diante do Teu Filho amado, seremos devidamente recompensados. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. E nós entregamos as nossas vidas em Ti. Ó Deus, venha semear em nós as palavras da vida eterna. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.